Olha aí, pessoal, não temos notícias nada animadoras do ponto de vista aqui geopolítico, da questão das tensões globais, das tensões militares aí, porque temos várias declarações por parte de membros da OTAN, países membros, e também grandes nomes fortes ali dentro da questão militar da OTAN, alertando para a possibilidade de termos uma escalada de conflitos a nível global, inclusive aqui a possibilidade de uma guerra total, não para o próximo mês, não para o próximo semestre, mas num futuro não tão distante assim, de tal forma que o senhor almirante Rob Bauer, que é presidente do Comitê Militar da OTAN, um holandês aí, falou o seguinte, que tanto os governos quanto os civis, pois é, até os civis, devem se preparar para um conflito iminente aí, que talvez seja inevitável, e todo o esforço de guerra deve estar mobilizado para conseguir suprir as necessidades de uma guerra que pode arrastar aí, sei lá, milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas para esse conflito cujas repercussões a gente não faz ideia de quais sejam, né? E junto com esse tipo de discurso dele aqui, os países bálticos também começam a se armar, a se preparar na sua fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia, eventualmente para uma possível invasão, enquanto que a Polônia continua clamando para que a Europa reforce o seu apoio militar à Ucrânia para que a Ucrânia não seja esquecida. Então vamos conversar então sobre esse tema, sobre o que esses altos nomes aí da questão militar, da questão organizacional da OTAN levantaram a respeito de conflitos e se de fato podemos caminhar para uma terceira guerra mundial, coisa que ninguém quer, mas que se torna cada vez mais possível com base no cenário que nós temos se desenhando no horizonte aí, né? Mas, antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse senhor aqui, o Rob Bauer, ele é, se eu não me engano, um holandês, né? E fala da questão aqui da OTAN de forma geral, e nós temos esse exercício aqui conjunto, digamos assim, esse planejamento, essa estratégia conjunta dos países bálticos de construir uma linha defensiva nas fronteiras com a Rússia e com a Bielorrússia. Os países bálticos são Estônia, Letônia e Lituânia aí, que querem proteger as suas fronteiras em relação à Rússia e à Bielorrússia também, né? Qual que é o cenário que nós temos então aqui na Europa, olhando o mapa hoje, né? Apenas para situar o mundo de forma geral, a gente até se perde nos conflitos e nas ameaças de conflito, né? Começando pelo mais antigo, temos aqui Rússia e Ucrânia naquele impasse, naquela guerra que já se arrasta, são quase 2 anos de guerra, né? Realmente algo que o Putin esperava que fosse muito mais rápido, mas que continua aí ceifando vidas, destruindo infraestrutura, destruindo o espaço civil e colocando tensões em toda a Europa e em todo o mundo também. E a partir daí nós temos iniciada em outubro do ano passado o conflito lá em Israel, né? Vamos procurar aqui no mapa, em Israel aqui com o Líbano e tudo mais. Depois veio aquela possibilidade aqui no norte do nosso subcontinente, da região do Essequibo aqui, disputada pela Venezuela e a Guiana. Não se desenrolou nada ainda nesse cenário, mas a tensão está lá. E aí o Oriente Médio começou a pipocar também de conflitos, o Irã, falei sobre isso aqui no canal, se envolvendo com o Paquistão, também com o Iraque, com a Síria, ali a coisa escalando. Temos aqui na China os conflitos, possíveis conflitos, né? As ameaças em relação a Taiwan. E pertinho daqui temos também o ditador lá, o Kim Jong-un, engrossando o discurso contra a Coreia do Sul também. E aí define-se esse eixo do mal, então, composto pela Rússia, pela China, pela Venezuela, pelo Irã, pela Coreia do Norte e pelo Brasil também, é claro, né? O Lula fez questão, e o Brasil, governado por Lula, fez questão de se posicionar favoravelmente à China na questão de Taiwan. Não basta ser a favor do Hamas, né? Não basta ser a favor da Rússia, também tem que ser a favor da China nessa história. Mas voltando aqui à Europa, né, que ficou meio esquecida com esses conflitos, todo mundo olhando para o Oriente Médio, para o Mar da China ali, para a América do Sul, e a Europa. Pois é, a OTAN não esqueceu da Europa não, de tal sorte que você pode olhar aqui como é que a coisa está funcionando hoje. A Rússia, então, está atacando aqui a Ucrânia, domina grande parte desse território ucraniano aqui atualmente, né?
E, de fato, a Ucrânia é o grande tampão neste momento para uma possível, aí, quem sabe, invasão da Rússia em direção a outras áreas da Europa, por exemplo, a Moldávia aqui, né? E, eventualmente, algumas áreas aqui do sul, não sei dizer. Enquanto que, na parte mais ao norte da Europa, o estado tampão, entre aspas, aqui seria a Bielorrússia. Só que todo mundo sabe que a Bielorrússia é parte do território da Rússia, né? Um protetorado russo na prática. Então, a Rússia já usou esse território aqui de Belarus, né? Bielorrússia aí, para fazer aquela política de imigração para a Europa, usando essa passagem aqui com a Polônia, tanto que a Polônia fechou geral a fronteira com a Bielorrússia aqui, e agora quem está se preocupando bastante com essas fronteiras são os países bálticos aqui, esses pequenos países que têm um esclave russo aqui, né? O nome é esse, esclave perdido aqui, que é Kaliningrado, que é esse territóriozinho aqui, né? Mas, de fato, eles estão preocupados com essa fronteira. Veja que apenas Estônia e Letônia, aliás, fazem fronteira diretamente com a Rússia, mas a Lituânia tem essa fronteira com a Bielorrússia, para todos os efeitos é a mesma coisa. Então, de acordo com o que os ministros aqui da defesa desses três países, de forma conjunta, se posicionaram aí, eles vão fazer uma linha defensiva, então, nessa região aqui, posicionando armas, né, e munição de forma defensiva ali, e unidades de reação rápida para lidar com qualquer possível agressão na fronteira. Ou seja, eles querem estar prontos a qualquer momento para revidar um ataque. Fica a grande questão, por que eles já não estavam prontos, né? Mesma coisa a Finlândia, que agora tem uma grande fronteira aqui a policiar com a Rússia, né? E realmente tem que ficar de olho. Dessa forma, a área de contato da Rússia com a OTAN se torna muito grande, conforme você pode ver aqui, né? Só que, de fato, o pessoal da OTAN está com um olho muito aberto nesse cenário. A Polônia aqui, conforme eu falei, isso aqui é um discurso lá em Davos, na Suíça. O camarada, que é o ministro dos negócios estrangeiros da Polônia, falou o seguinte, né, que a Europa e o Ocidente, de forma mais clara então os Estados Unidos, precisam urgentemente aumentar a produção de armas para apoiar a Ucrânia e assegurar a sua própria defesa, né? Então, de fato, aqui ele diz que o orçamento militar da Polônia, metade é gasto na aquisição de armas e munições aí, e eles querem aumentar a produção de blindados, morteiros e, acima de tudo, mais munições. Qual que é a ideia aqui? O que ele diz a esse respeito? A Ucrânia, atualmente, não é só uma questão moral, é uma questão estratégica. A Ucrânia é um território tampão para evitar que a Rússia tenha acesso a outras partes aqui da Europa e consiga atacar partes da OTAN aqui com mais celeridade, com mais força, né? Então, manter a Ucrânia, a soberania do território ucraniano aqui, é fundamental para que a OTAN consiga manter a paz no restante do continente. Não tenha dúvidas, se a Rússia tivesse conseguido vencer a Ucrânia rapidamente, igual era o plano original, ela teria avançado muito mais já no coração da Europa, do continente europeu, sabe-se lá para onde, né? É a guerra na Ucrânia que está segurando hoje o ímpeto da Rússia, mas a Ucrânia não consegue isso aqui por conta própria, precisa de apoio da OTAN, e esse apoio aí ainda é mantido, mas poderia ser melhor, a gente sabe disso, né? E então, juntam-se aqui essas preocupações da Polônia, que é o primeiro país logo de frente aqui, ok, tem os países bálticos, mas eles são aqui do cantinho, para invadir o coração da Europa mesmo, aqui o coração da OTAN, a Polônia é fundamental para os russos. Então, a Polônia não quer ser partilhada, invadida novamente pela Rússia, como foi no passado. Então, é parte da Polônia esse aviso, esse alerta para a OTAN, que não está dormindo, né? Conforme eu falei aqui no começo do vídeo, o Rob Bauer, que é o comandante, o presidente do Comitê Militar da OTAN, disse o seguinte, né, que tanto os governos quanto os civis precisam se preparar para conflitos contundentes e para a perspectiva de serem recrutados, olha só que coisa perigosa, né? Para uma guerra que exigirá uma mudança total nas suas vidas nos próximos 20 anos. Ou seja, isso vai acontecer em algum momento, né? Então, olha só. Temos que perceber que não é um dado adquirido que estamos em paz. E é por isso que nós, né, da OTAN, temos planos, é por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia. Pois é, a Rússia é o grande inimigo imediato da OTAN, de acordo com o que ele falou aqui, né? E ele seguiu dizendo que a discussão é muito mais ampla, é também a base industrial e os civis que têm de compreender que desempenham um papel.
Precisamos que os intervenientes públicos e privados mudem a sua mentalidade de uma era em que tudo era planejável, previsível, controlado e centrado na eficiência, para uma era em que tudo pode acontecer a qualquer momento. Uma era em que precisamos esperar o inesperado, ou seja, um conflito que ninguém quer neste momento aqui. Realmente ele é holandês, né? Ele disse o seguinte: é preciso ser capaz de recorrer a uma base industrial que seja capaz de produzir armas e munições com rapidez suficiente para poder continuar um conflito se estivermos nele, né? É aquela história da guerra total, toda a indústria voltada para a produção de guerra, para um evento aí em que uma grande quantidade de força militar constante e contínua precise ser fornecida. Muito diferente de você dar suporte para um país que está em guerra, que é o momento atual, né? E de fato, a OTAN vai fazer um grande exercício militar aqui, mobilizar mais de 90 mil soldados, maior manobra militar desde o fim da Guerra Fria aí, para tentar dissuadir a Rússia de Vladimir Putin de atacar algum dos países membros. Então eles vão começar na próxima semana aí um exercício que vai durar meses aí para mostrar para a Rússia que a OTAN é capaz de defender a sua integridade territorial. É o tal os exercícios aqui Steadfast Defender, né? Defensor fiel, e vão durar até o fim de maio. Envolverão unidades de todos os 31 países da OTAN, além da Suécia, que já está aí nas prévias de fazer parte também da OTAN aí, inclusive, né? De fato, aqui o general Christopher Cavoli, né, que é o comandante da OTAN na Europa, que é um norte-americano, disse que a OTAN vai demonstrar a sua capacidade de reforçar a área euroatlântica, ou seja, essa área toda aqui, né, do hemisfério norte aqui, com base no centro do mapa mundi aqui, com base através de um movimento transatlântico de forças na América do Norte. E aí o Reino Unido vai mandar 20 mil soldados. O Reino Unido está muito preocupado, inclusive, né? Falaram recentemente aí, inclusive, que vão dar muito dinheiro para a Ucrânia e para outros países aí também, para ajudar a questão do Iêmen ali e tudo mais, porque realmente todo mundo está bastante preocupado com isso. O Ministério da Defesa alemão afirmou o seguinte, que a Rússia está planejando um ataque à OTAN em 2025, o ano que vem. Então, se esses dados da inteligência alemã estiverem corretos, em breve nós teremos um conflito de larga escala envolvendo o pessoal da OTAN aqui, os Estados Unidos também, é claro, e a Rússia, né? Como que a coisa vai se desenrolar? Só o tempo nos dirá. Nós vamos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas aí, o que você achou dessa história? O que você achou desse caso? Tá pronto para a guerra? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.